Será que o PC funciona com som profissional? Muitos vão dizer, não, se queres uma coisa séria, compra um Mac. Pois, sempre a mesma lenga-lenga. Muitas vezes surge dúvidas como é que o computador, plataforma Windows, gera o som. E porque é que funciona bem e porque é que funciona mal. O facto de não saberem bem como é que aquilo funciona, as coisas às vezes dão asneira. E o que é que acontece? Isto não funciona lá muito bem, por isso é melhor ir para outra plataforma qualquer. E depois gastam, rios de dinheiro e essas coisas todas. Está tudo muito bem, está tudo certo. O vídeo de hoje vai fazer parte de uma série de alguns vídeos sobre som. E a ideia é explicar-vos várias formas de trabalhar o som dentro da plataforma Windows e vocês poderem retirar o melhor partido disso. Por isso, fiquem ligados. Som no PC. Não é segredo para ninguém que os computadores Apple têm sido ferramentas muito boas no que toca a gerir todo o trabalho à volta do áudio. Mas, a par e passo, os Windows têm acompanhado essa evolução e têm chegado ao patamar também dos Macs. O problema é que, pelo caminho, têm surgido novas tecnologias e muitas vezes os profissionais não estão a par disso ou então, simplesmente não sabem como é que devem tirar melhor partido. Eu vou explicar como é que o computador gera o som e a partir daí como é que podemos tirar melhor partido. Para quem não sabe, o Windows é um sistema operativo bastante antigo. Apesar do Windows 10 ser recente, toda a tecnologia que ele utiliza, ou muita da tecnologia que ele ainda utiliza, vem desde o Windows 95, o que faz com que durante 25 anos essa tecnologia esteja acumulada. Ao contrário do sistema de Mac, que foi atualizado a meados dos anos 2000, principalmente em 2006 com a mudança da plataforma de PowerPC para Intel, muita coisa foi renovada. E a tecnologia que o Mac utiliza, do Core Audio, foi apenas introduzida lá para 2002, 2003, não foi logo na primeira versão do macOS 10. Enquanto isso, muita coisa foi ficando para trás. Se nós pensarmos em utilizar uma aplicação do ano 2000 de um Mac num Mac atual, a coisa não vai dar. Por incrível que pareça, se nós agarrarmos uma aplicação Windows dos anos 2000, a probabilidade de funcionar num computador atual ainda é bastante grande. Poderá já haver algumas coisas que não funcionam, mas ainda é bastante grande. Porquê? Porque muitas das tecnologias que os sistemas operativos tinham na altura foram mantidas nos Windows atuais. E uma delas, em termos de som, é o Direct Sound. O Direct Sound foi introduzido em 95, 96 e o Windows 95 trazia essa tecnologia. O Direct Sound é uma forma das aplicações que produzem som conseguirem gerir e enviar informação sonora para o sistema operativo para depois replicar nas vossas colunas. Ainda hoje o Direct Sound é utilizado no Windows 10. Até é transversal desde essa altura, ou seja, 25 anos de tecnologia. Qual é a grande desvantagem do Direct Sound? É a latência. Porquê? Porque o nível do kernel, onde o Direct Sound está muito acima. Ou seja, quando uma aplicação produz um determinado som, passa por várias camadas do sistema operativo para depois voltar a ser projetado para a placa de som e, consequentemente, para as colunas. E por aí fora vai um grande espaço de tempo, para à volta de 50, 60, 100 milissegundos. Ou seja, nós a vermos um vídeo não notamos essa latência. Mas se quisermos gravar, vamos notar. Como tal, o Windows tinha dificuldades de gerir as latências do som, o que impossibilitava gravações. Que construiu também um bocadinho o mito de que os PCs Windows não tinham capacidade para gravação e produção profissional de áudio. Porém, empresas de áudio começaram a trabalhar no sentido de desenvolver software para contornar este problema. E uma delas foi a Steinberg. A Steinberg construiu um código específico para instalar no Windows, em formato driver, para contornar este problema. E surgiu então a tecnologia ASIO. O que é ASIO? ASIO são drivers, que significa Audio Streaming Input Output, que faz uma ponte entre os inputs e os outputs do sistema, fazendo uma ligação direta entre as entradas e as saídas. Isto possibilitou logo à partida reduzir drasticamente os tempos de latência.
Os ASIOs que montam uma plataforma a um nível muito baixo do sistema operativo, onde os inputs e os outputs estão ligados, e depois o que faz é que todos os softwares que utilizem tecnologia ASIO vão pegar neste input-output e controlá-lo e introduzir as diferenças que têm a introduzir em tempo real. Isto reduz drasticamente o funcionamento de latência entre os sistemas. A partir daí, o hardware teve que começar a ser pensado para isso. Ou seja, quando nós compramos uma placa de som, ou quando nós temos uma placa de som no nosso computador, a placa de som tem que ter um suporte nativo do ASIO, tem que trabalhar com o ASIO. Se não trabalhar de uma forma nativa, temos um problema. Supostamente não suporta o ASIO. A partir daí surgiram soluções na internet e no mercado para tentar contornar este problema. Quando nós compramos uma interface áudio, vocês têm que ter a certeza, se quiserem trabalhar com o áudio profissional, vocês têm que ter a certeza que essa interface ou essa mesa de mistura com interface áudio tem suporte ASIO nativo. Se não tiver, vocês têm que arranjar forma de contornar esse problema. Então surgiram uns drivers chamados ASIO for All, ASIO 4All, ASIO for All, que fazem o quê? Traduzem em tempo real todas as instruções do Direct Sound para o sistema ASIO. Isso faz com que os programas de áudio profissionais possam utilizar placas de som on-board de uma maneira bastante fácil, uma maneira rápida, com baixas latências. Qual é o problema? Um deles é a alocação exclusiva de recursos. Ou seja, quando nós instalamos um driver ASIO for All, normalmente não conseguimos fazer mais nada no computador com som. Enquanto uma placa que tenha ASIO nativo fica a funcionar o ASIO e o Direct Sound lado a lado, eu posso ter um programa de áudio profissional e posso estar a ouvir uma música no Spotify ou no YouTube. Com o ASIO for All isso não acontece, ou seja, o YouTube não consegue reproduzir. Então surge aqui um problema. Existem soluções para isso? Sim, existem outros tipos de drivers ASIO que conseguem contornar este problema. Eu vou mostrar alguns casos. Boa. Aqui temos o site da Wikipédia da ASIO, só para vocês terem uma noção do que é a tecnologia ASIO. Se vocês quiserem procurar e saber mais, estejam à vontade para procurar. Pronto, como eu vos disse, o Direct Sound foi uma tecnologia introduzida no Windows 95 e foi por aí fora. Ainda hoje é amplamente utilizado, mesmo no Windows 8 e até no Windows 10, onde a tecnologia foi mantida. O ASIO for All é uma aplicação simples de instalar, é uns drivers, e quando nós utilizamos, por exemplo, um software de som, temos como sistema áudio o Direct Sound, vamos às preferências do software, vamos ao device, e aqui no device nós procuramos então que tipo de dispositivo é que nós vamos utilizar para gravar. Se eu utilizar, por exemplo, o IN da placa, o que eu estou a utilizar, ou utilizo outro e depois tenho a saída de som. Tenho os inputs e os outputs. Mas é isso, lá está. Utilizando um sistema normal de buffer, 4 ou 5 vezes 1024, utilizamos aqui uma latência de 92 milissegundos, que é muito grande para podermos gravar. Como vêem, temos aqui 57 milissegundos à entrada e 120 milissegundos à saída, o que é uma enormidade de tempo. Se nós mudarmos então nas preferências e passarmos para o ASIO, vamos então passar de 16 milissegundos para 16 milissegundos. Ou seja, só o facto de mudar drivers de Direct Sound para ASIO baixa muito o tempo de latência dos ASIO. Se nós utilizarmos um controlador de MIDI e estivermos a utilizar um instrumento virtual, nós ao tocarmos vamos ter os 16 milissegundos de saída, o que já é francamente acessível. E então ainda podemos, ao abrir as configurações do ASIO, baixamos a quantidade de samples para 256 e temos, por exemplo, 10 milissegundos de entrada e 10 milissegundos de saída. Pronto. Ou seja, nós ao mudarmos para o ASIO for All, temos logo com a nossa placa on-board uma capacidade de melhorar os tempos de latência do nosso sistema. Mas quando eu tento reproduzir um vídeo no YouTube, não funciona. O ASIO for All tem esse problema, ou seja, nós não conseguimos reproduzir algo a partir do computador a partir do momento em que temos o ASIO for All instalado. Então,
eu pesquisei e vi uma solução menos ortodoxa, mas que funciona e poderá funcionar em muitos casos. Por exemplo, instalar outro tipo de drivers da ASIO. O FL Studio, como muitos sabem, é um programa para produzir música que, ao instala os seus próprios drivers ASIO. Nós não somos obrigados a utilizar apenas aqueles drivers ASIO. Por exemplo, quando eu abro o sistema ASIO, eu tenho vários drivers ASIO. Se eu for à minha placa Behringer, a minha interface, eu tenho os drivers ASIO nativos do interface, mas tenho os ASIO for All e tenho também os ASIO do FL Studio. Ao colocar os ASIO do FL Studio e abrir a sua configuração, eu posso configurar as entradas que eu quiser e as entradas que eu quiser do FL Studio. E a partir daí tenho outro tipo de drivers também com latências baixas e também teremos latências mais baixas que se fosse do que o Direct Sound. Qual é a vantagem destes drivers? Estes drivers funcionam em qualquer placa, inclusive a placa on-board, mas permitem o funcionamento de vídeos do YouTube e coisas do género. Poderá ter alguns problemas de som, alguns clipes, alguns pops, mas por exemplo, se nós temos a fazer um trabalho de gravação ou a fazer um cover e nós precisamos de ouvir enquanto estamos a produzir o nosso trabalho no programa de edição e precisamos de ouvir a música, recorrer ao YouTube ou ao Spotify para ouvir a música, para ver algum pormenor, nós temos essa capacidade, ou seja, não precisamos estar sempre a alterar o sistema em que funciona o áudio. Temos também o WhatsApp, que são os drivers nativos do Windows de baixa latência. Ou seja, o Direct Sound surgiu em 95, mas com a criação do Windows Vista surgiu um novo tipo de APIs para o controle de som, nomeadamente os WhatsApps. O WhatsApp é um sistema que faz com que baixe a latência drasticamente, também em relação ao Direct Sound. Vou meter aqui outro tipo de placa e como nós vemos aqui, quando eu faço OK, tenho 10-26 milissegundos. Ou seja, se eu mudar para o Direct Sound, 57-120 milissegundos. Vejam aqui, 57 à entrada, 120 à saída. Mudo para o WhatsApp e utilizo o mesmo sistema, 11-25. Isto permite vocês baixarem drasticamente a latência em relação ao Direct Sound e utilizarem na mesma YouTube. Mesmo assim, se preferirem ou se precisarem de baixar ainda mais a latência, podem mudar de Shared Mode para Exclusive Mode. E aí forçam o sistema a ter um total de 10 milissegundos. 3.6 milissegundos, 3.8 milissegundos. 3.6 à entrada, 3.8 à saída. Estamos a falar só mudanças de drivers. Direct Sound, ASIO for All e WhatsApp. Qual é o problema do Exclusive Mode? A mesma coisa que o ASIO for All. Nada mais funciona. Nada mais de som no resto do sistema vai funcionar. Mas sem mudar drivers, sem mudar configurações, passam para Shared Mode e continuam o vosso trabalho. Aumentam um bocadinho a latência, mas não sacrificam o sistema em que estão a utilizar. Em suma, Direct Sound é complicado de utilizar porque as latências são muito altas. Vemos aqui 57 à entrada, 120 à saída. Mudamos para ASIO for All 10-10, mas lembrem-se, não funciona mais nada, não permite fazer mais nada. E depois o ASIO for All tem algumas desvantagens, que não funciona bem com todos os computadores, não funciona bem com todas as placas. Depois há essas questões que vocês têm que testar muito bem. Depois, FL Studio é um sistema ASIO
e aumenta um bocadinho a latência 58-60, mas permite a reprodução. Isto é muito importante ver estes pormenores, porquê? Porque nem todos os sistemas, o Reaper é um programa que funciona com muita coisa, Direct Sound, ASIO, WhatsApp, mas nem todos os programas de produção funcionam. Nem todos funcionam com eles todos, ou não funcionam com o Direct Sound, ou não funcionam com o WhatsApp. Vocês têm que gerir, eu estou-vos a apresentar várias soluções, depois vocês testam conforme os entender. Depois tem o ASIO for All, tem o FL Studio ASIO. O FL Studio ASIO, vocês quando instalam o FL Studio em modo trial, ele automaticamente instala o ASIO. Depois, se não quiserem o FL Studio, se não é um programa que vocês queiram utilizar, vocês podem desinstalar o FL Studio mantendo o driver da ASIO. Vocês vão à parte de remover programas e removem apenas o FL Studio, não removem o driver. E aí, ele permite ficar instalado o FL Studio ASIO driver, mesmo sem ter o FL Studio. Eu, por exemplo, não tenho o FL Studio instalado no meu computador, mas tenho o driver do FL Studio, que às vezes pode dar jeito para uma situação ou outra. E depois tem o WhatsApp. O WhatsApp que em shared vocês conseguem utilizar o computador facilmente, sem problemas nenhuns, e utilizar o programa de áudio. E depois, se precisarem mesmo de latências mais baixas que os 10-25 milissegundos que aqui apresentam, isto muda conforme o desempenho do vosso computador, muda conforme o sample, o block size que aqui está, o número de samples. E meterem exclusivo, então aí baixa 3.6, 6.8 e às vezes até consegue-se menos, ok? 3.6, 4.6, depende da situação em que nós estamos a trabalhar. Para concluir, o Windows dá para produzir conteúdo profissional? Claro que dá, é óbvio que dá. Os programas existem tanto para Mac como para o Windows, e se os especialistas achassem que o Windows não tinha capacidade de o fazer, por isso simplesmente não faziam programas para o Windows. E eles existem, os grandes programas de produção musical, Pro Tools, Studio One, Ableton Live, FL Studio, Cubase, Reaper, existem para ambas as plataformas, significa que as coisas funcionam bem. O problema é que muitas vezes não funcionam bem, exatamente porque o pessoal não sabe estes pequenos pormenores. A filosofia da Microsoft em relação ao seu sistema operativo é não deixar a maior parte das coisas para trás, exatamente para haver uma continuidade de trabalho. Trabalhei há pouco tempo com um software que é o WinMLS 2004, que é um programa profissional na medição do som, das condições sonoras de um determinado espaço. E é um programa que não é atualizado desde 2004. Se fosse um programa feito para Mac, não dava, porque em 2004 a plataforma que existia era PowerPC, e a partir da versão 10.5 do macOS deixou de ser possível correr programas para PowerPC, mesmo nos processadores Intel. Ou seja, se houvesse esse programa para Mac, um programa que não foi barato, pura e simplesmente deixava de funcionar, e nós tínhamos que arranjar outra solução e comprar um software novo. E por incrível que pareça, um programa que foi desenhado para funcionar no Windows XP, funciona perfeitamente no Windows 10, com o modo de retrocompatibilidade que existe no Windows 10, mas existe e é feito para medir som de uma forma profissional. Por isso, é óbvio que o Windows funciona, é óbvio que há muita coisa há pequenos pormenores que nós temos que ter cuidado, mas funciona bem. É só preciso ter estes pequenos truques para percebermos como é que podemos contornar o assunto. E pronto, por hoje é tudo. Prometo que trago novos vídeos em breve com outro tipo de conteúdos e pequenas dicas que poderão dar jeito para o pessoal do áudio, ou mesmo para o utilizador comum que precise de criar alguns conteúdos multimédia. O meu nome é Miguel Alves, estarei por aqui. Até a próxima.